Estamos tramados com isto. Primeira fila, delegado de turma, fundou uma tuna. Também fui delegado de turma 3 anos. Contra a minha vontade, porque obviamente aquilo também tinha os seus desafios. Mas também fui delegado de turma 3 anos. Portanto, em princípio, eu fui o refia. Não, eu também. Eu também era algo rebelde, atenção. Então, o Hugo tem de escolher entre sentar com, vamos ver, Cristiano Ronaldo, sim, o Bill Gates, Steven Spielberg, Donald Trump. O tipo de Barcelona dizer que Cristiano Ronaldo é estranho. Bueno, Messi, se quieres Messi. O Messi ao lado do Hugo não se via. Pronto. E comigo. No, conmigo no. Fuera de conmigo, porque sé que escolheria sentar-te comigo. Com quem te sentarias? O Trump eu deixo para a Andréia, que é psicóloga. Claro. E acredita que pode mudar o mundo. E gosta de crianças. Conhaque, jazz e charuto, não? Sim, e na parede tem uns Não bulldogs. necessariamente por essa ordem. Depende da dificuldade do dia, às vezes é o conhaque logo e depois o, não é? verdade. Depois o jazz. Curiosamente, a minha esposa já gostava de jazz, mas nunca tinha experimentado charutos e conhaque. Hoje em dia é uma Hoje em dia já não quer saber do jazz. Não quero vir as mágoas, os ao meu dois. nível, digamos assim. Sim. Sejam muito bem-vindos ao The Human Factor, Andréia, Hugo e Ana. Portanto, vocês conhecem o formato? Conhecem? Sim, Já viram sim, alguns episódios? sim. Então aqui o objetivo é conversarmos sobre vocês próprios. Não é vocês enquanto profissionais, numa fase inicial, é sobre a pessoa por trás do profissional. Porque nós entendemos o que é, Isabel, que tu dizes isso tão bem. É muito especial. Nós acreditamos que a forma como nós gerimos depende muito de quem somos e como somos. No fundo, como vamos fazendo a nossa personalidade em termos profissionais e pessoais, naturalmente. E, portanto, é um bocadinho isso que nós vamos aqui neste espaço tentar descobrir, não é? Do superpower à coisa mais pequenina. Do superpower, olhei para o Davi. O Davi é o especialista em explorar superpowers. E com ele trouxe um superpower e um presente, não foi? Sim. Pastilha de nata. Nada. Portanto, é o desbloqueador. Então quem é que se atreve a falar um bocadinho sobre si? Assim? Como é que em 2 minutos eu consigo, a quem não me conheça, explicar quem eu sou? Não o que é que eu faço, a quem eu sou. Vai ver se que a coragem Eu não me importo. domina. Manda a boa educação, claro. Há primas e às senhoras, mas obviamente tenho todo o gosto em começar. Sim. Isso. Bom, o meu nome é Hugo Rodrigues, obviamente que muitos me conhecem como profissional de recursos humanos, mas existe, como é óbvio, um lado B, e o lado B é basicamente parecido àquilo que é o meu lado profissional, obviamente. Pelo menos tem o mesmo nome. Exatamente, exatamente. Sou uma pessoa profundamente apaixonada por pessoas, por interações, por pessoas de várias nacionalidades, diferentes culturas, e no fundamental da minha vida, e o grande proveito que tiro desta vida é justamente essas vivências. Não, sou uma pessoa profundamente apaixonada por viagens, mas e no essencial, não só para conhecer outros países, mas para conhecer outras culturas, para conhecer outras pessoas, para conhecer outras gastronomias. Concilio o gosto pelas viagens também, obviamente, por outros gostos que tenho, nomeadamente na área da fotografia. Já tenho este gosto já praticamente desde a adolescência. Comecei nos 35mm, hoje em dia faço-me acompanhar sempre de 4 ou 5 máquinas fotográficas, ou seja, não consigo viajar assim tão ligeiro como seria desejável. Já é a pro. Exatamente. Não tanto à pro, mas direi, sim, o nível... Portanto, nas viagens não vais em low cost, porque senão tens que pagar bagagem. É difícil, a não ser que seja um fim de semana, é difícil viajar em low cost. E é verdade que és muito talentoso no contrabaixo? Não é verdade. É verdade que tive a coragem suficiente para me arriscar nesse mundo, mas não sou particularmente talentoso. É verdade que tive algumas experiências quando fiz parte quando fundei uma tuna. Já vos disse que não era particularmente fácil viajar entre concertos com o contrabaixo, e por isso foi algo que eu abandonei, mas também porque tinha consciência que não era particularmente talentoso. Posso-vos dizer que sou talentoso e tenho um grande talento, e uma das coisas que eu descobri desde tenra idade, em reter pessoas.
reter pessoas que me são marcantes, ou seja, Não é derreter pessoas, não é? reter não. Eu às vezes. Mas naturalmente sinto-me muito bem com esta qualidade que intento ter de manter junto a mim aquelas pessoas que me são efetivamente marcantes e posso dizer que tenho muito gosto em afirmar que tenho amigos desde a primária que ainda hoje são meus amigos e que vejo com alguma regularidade. A prova disso é aquele grande evento anual que normalmente é a minha festa de aniversário, onde já não consigo contar com menos de 60, 70 pessoas. Porquê? Porque efetivamente, à medida que vamos conhecendo novas pessoas, efetivamente vamos puxando para nós, para o grupo, aquelas pessoas, porque elas efetivamente nos dizem muito. Sem esquecer, naturalmente, aquelas já conhecemos há 30 e há 40 anos. Há muito mais do que isso, não, porque também tenho 46, naturalmente. Mas ainda sou relativamente jovem, mas descobri desde cedo que tenho essa capacidade de manter as pessoas de quem gosto perto de mim. E não é muito habitual desse grupo de pessoas passar mais do que 2 ou 3 meses sem que eu tenha qualquer tipo de interação, nem que seja uma simples mensagem, o que é, digamos assim, particularmente gratificante para mim, porque entendo que essas pessoas são importantes e por isso gosto de as ter por perto, gosto de saber o que é que estão a fazer, gosto de saber se necessitam de alguma coisa. Tendo-as conhecido num contexto pessoal ou profissional, isso para mim é absolutamente irrelevante. Não sou daqueles que dizem que em contexto profissional não se fazem amigos. Não, muito longe disso. Tenho amigos em todas que conheci em todas as organizações das quais fiz parte e por isso tenho muito orgulho em ser aquilo que sou. Isso. Depois tenho outros gostos ligados a atividades ao ar livre, tenho uma grande paixão por caiaque, gosto de fazer caminhadas de montanha, gosto de fazer mergulho. Mas no fundamental, sim, conhecer pessoas, eu acho que é a minha atividade preferida. Então, e és assim e gostas de ser assim, não é? Adoro ser assim. E o que é que tu gostavas de ser e ainda não és? O que é que eu gostava de ser e ainda não sou? Ou de como ser, não é? Não é bom, da verdade, não tenho nenhuma. Tenho aqui alguns objetivos na vida, mas no fundamental o que eu pretendo ser é aquilo que as pessoas veem em mim desde sempre, ou seja, um amigo próximo, um amigo que está para os bons e maus momentos e uma pessoa que está sempre disponível para ajudar, independente, e de que não parte do princípio, sempre que tem uma nova interação, de que aquela pessoa não é merecedora da sua confiança. Eu preciso partir do princípio contrário, até me provar o contrário, aquela pessoa merece toda a ajuda e toda a disponibilidade que eu lhe possa dar. Por isso acho que é um bocadinho a lógica que faz sentido nos dias de hoje, numa altura em que todos nós ouvimos não poucas vezes dizer que este manda meio mundo enganar meio mundo e estou farto de pessoas falsas, mas a verdade é que a esmagadora maioria das interações que nós temos são interações positivas. O que acontece é que nós temos tendência a reter as interações negativas quando elas correspondem a uma minoria. Por isso eu parto sempre do princípio positivo, que até me provarem o contrário, aquela pessoa merece tudo da minha parte. A melhor pessoa que eu, não é? Eu já estou na fase em que já se me quebrou a fé inabalável na humanidade. Trocaste o contrabaixo pelo peso das máquinas fotográficas. É verdade. É um bocadinho mais ligeiro. Assim, exatamente. Não, embora eu venha de uma altura, na altura dos 35mm, nós já viajávamos com máquinas, com teleobjetivos, com porta-filtros, quer dizer, a coisa é um bocadinho mais complexa. Hoje em dia as máquinas estão um bocadinho mais compactas, o problema é que para além das máquinas fotográficas, viajamos com o telemóvel também, com as action cameras, com os drones, com tudo e mais alguma coisa. Tu principalmente, não é? Sim, sempre com a mochila cheia. E, naturalmente, também há aqui uma palavra de agradecimento para a minha esposa, que tem a paciência de aguardar enquanto eu faço todo o trabalho fotográfico e reportagem. Enfim, paciência é essa que se tem convertido nos últimos anos em gosto. Vem-me lá à cabeça a fotografia que enviaste no outro dia ao pé do Mickey. A fotografia de Natal. Fotografia de Natal, muito giro. Porque todos os anos nós temos o hábito de fazer uma fotografia de Natal para os nossos amigos. E este ano coincidiu ter uma fotografia com o Mickey. E foi obviamente, uma fotografia que ficou bastante engraçada, não por mim ou pelo meu irmão, mas essencialmente pelo Mickey, que transmite aqui uma boa disposição, e acho que os nossos amigos são merecedores disso, não é? Muito bem. E tu, Andreia, o mesmo desafio? Olha, do ponto de vista de identidade, já me caracterizei em fases diferentes da minha vida, de diferentes formas. À data, eu acho que um marco muito profundo daquilo que eu sou é o facto de ser a mãe do Martim e da Francisca. E isso transformou a minha vida para melhor. E, portanto, hoje, mais do que qualquer outra coisa que eu sou,
eu sou mãe daqueles seres que amo de paixão e a minha vida Fantástico. move-se, às vezes, mais do que deveria ser positivo, porque eles também precisam de crescer independentes, mas a mãe deles, e isso deixa-me muito, muito orgulhosa e muito feliz de ter tido essa sorte. Sou casada com o pai deles, que é uma pessoa que é extraordinária e que tem permitido ao longo da vida que eu fosse, na relação pessoal, em casa e profissional, aquilo que eu verdadeiramente sou. Nós às vezes temos que ter a capacidade de nos ajustar nas relações e isso nem sempre nós encontramos alguém com quem partilhamos a vida que nos permite ser aquilo que nós somos e portanto que me aceita como eu sou. Tenho uma característica que hoje está aqui reunida, que eu gosto muito destes momentos. Eu sou uma mulher introvertida, uma falsa extrovertida, e portanto estes momentos mais restritos, com poucas pessoas, à volta da mesa, embora eu não seja uma foodie, isto dá-me vida. Portanto, fico super feliz de estar aqui a conversar sobre vários temas. Dispensava as câmaras, obviamente. Com as câmaras, não sei de que é que falas. Não. Mas, pronto, tem estas características e associada a isto um valor profundo que é a amizade. Eu adoro os meus amigos. E isso também me caracteriza. Portanto, sempre fui workaholic toda a vida e houve fases da minha vida em que havia muito pouco espaço para que estas pessoas tão importantes para mim tivessem tempo. E agora é ao contrário. Portanto, eu faço questão que estas pessoas façam parte da vida, não só no tempo disponibilizado, mas na tal mensagem para partilhar as coisas. Isso é muito importante. Tenho os meus 2 pais vivos, o meu pai e a minha mãe, que é outra coisa extraordinária, e agradeço todos os dias por isso. E sou psicóloga, acho que também é um traço que me caracteriza e que me permite ser eu acredito que sou um bom ser humano, mas também acho que me tornou melhor profissional o facto de ter esta formação de base. E sou uma mulher feliz. Acho que, acima de tudo, eu sinto-me uma mulher feliz todos os dias quando acordo, mesmo nos dias mais difíceis, como já falámos, mas eu sinto-me verdadeiramente feliz. E eu acho que é isso que me caracteriza hoje. Bom, eu Não precisamos dizer nada. não preciso nada. Então, o meu nome é Ana Teresa, eu começo pela família, porque são efetivamente os meus pilares e, portanto, enfim, eu tenho 2 filhos, a Joana e o João. Tenho um relacionamento muito longo e, portanto, eu comecei a namorar, tinha 16 anos e continuamos juntos, portanto, tivemos um crescimento lado a lado, o que é uma coisa Escolheram-se bem. invulgar. Eu acho que sim. Sabes, estes anos todos, acho que posso dizer isso. Do ponto de vista de personalidade, eu tenho uma necessidade absoluta de construção. E se há coisa que me define eu acho que eu quero passar pela vida a construir. Gosto da parte da observação e acho que ela é importante, mas sou muito de construção, não é? Isso revela-se em todos os momentos da minha vida e, portanto, sou positiva, normalmente olho para o copo mais cheio, acho sempre que não há impossíveis, que foi algo que me veio um bocadinho também da minha infância e da relação com a minha mãe, que nunca me colocou grandes obstáculos, sempre me deixou crescer livre como eu queria e, portanto, esse também é uma parte importante da minha vida. Foi em Lisboa? O teu crescimento foi Em Lisboa, sim, muito urbana. Pronto, aliás, isso também é uma parte gira, porque muito recentemente, e em termos pessoais, fizemos um investimento em comprar uma casa de campo, que eu remodelei, pronto, porque esta parte da construção também se reflete na construção civil. O meu marido trabalha nessa área, mas eu gosto, francamente... Tiveste um preço porreiro, tiveram um preço porreiro. Não tivemos nada. Eu sou atrevida por natureza nestas coisas e às vezes sem consciência dos desafios onde me estou a propor, não é? Portanto, que me estou a propor. E esse foi mais um, e portanto comecei a fazer as coisas sem noção nenhuma, depois vou à procura, pesquiso, sei, mas pronto, e depois acabou por resultar bem, felizmente. Não sei se hoje em dia tinha a mesma energia, mas eu acho que é um traço de personalidade, claramente, está bem? Sou descomplicada, sou muito descomplicada, eu sou licenciada em Direito.
E portanto, cresci, É a contradição. Desculpa a gargalhada, Não, mas mas é é. um bocado contraditório. É a contradição. cresci um bocadinho com esse estigma, não é? Do complicador, do advogado complicador, do jurista complicador. E eu acho que eu não sou nada disso. Pronto, e se calhar também esta fuga para a área de recursos humanos, que não foi uma fuga, foi uma coisa, um processo natural, mas se calhar também um bocadinho por esse lado, não é? Porque eu sou operacional e sou descomplicada. Pronto, e portanto a área de recursos humanos tem a vertente das relações humanas, que é uma coisa que me apaixona. E complicada? Eu não a vejo complicada. Que a Ana descomplica. Pois, exato, exato. Eu não a O vejo fator complicada, descomplicador. Depois também tem esta parte da construção, não é? E isso é muito interessante. Mas pronto, fundamentalmente isto sou eu. E menina, eras reguila? Como é que tu eras? Não era nada, não era nada. Muito Gostava certinha. de nada, super certinha. Gostava, a minha irmã tinha essa parte do reguila e portanto nós equilibrávamos-nos, mas pelo contrário, era aquela certinha, aquela que tinha sempre uma ótima relação com os professores, aquela que ia para a escola e ficava à frente, porque depois não era muito estudiosa, mas achava que se ficasse ali conseguia no fundo criar empatia. Chamada graxa. Não é? Alguns dizem que sim. Mas é muito engraçado porque isso também me marcou muito, não é? Porque sempre consegui ter esta relação com os professores e mesmo em matérias que eu não gostasse tanto, a influência da personalidade do professor e a relação que se construía com ele era muito importante para mim. E portanto tenho histórias muito engraçadas também associadas a isto, desde, enfim, professores que tiveram, com quem eu tive uma relação muito próxima e que depois mais tarde deram o meu nome aos filhos, coisas assim tontas, mas que vêm exatamente desta humanização, não é? Eu acho que, olha, eu lembro-me de não gostar de matemática, por exemplo. Sou de letras e pronto, eu sempre tive uma... É cultural, de alguma forma. Exatamente, pronto. Mas não foi a fuga à matemática, mas lembro-me de não gostar de matemática. Eu lembro-me, por exemplo, de ir para as aulas e aquilo chateava-me, não é? Eu não gostava da matéria, não gostava da professora, achava aquilo desinteressante. E depois chateei-me de estar chateada, não é? E depois houve um dia em que eu disse, não, quer dizer, não posso levantar, ir chateada para as aulas, estar infeliz, porque eu não gosto de estar infeliz, e portanto isto tem que ser um problema meu e eu tenho que começar a olhar para as coisas de outra maneira, não é? E assim foi, portanto, fui para as aulas, como é normal, não mudou a minha opinião sobre a matemática, mas mudou a forma como eu encarava efetivamente aquelas aulas. Isto também é um traço de personalidade, não é? Eu, portanto, tento ver sempre o copo mais cheio, tento olhar para os contextos e, portanto... Mas já que o temos que o fazer, mais vale fazer. Assertiva. Isso é uma característica de inteligência social que eu estou sempre a dizer aos meus filhos, que hoje em dia a escola tem outras características que não tinha na nossa altura, e os miúdos são um bocadinho mais livres, diria, não é? E portanto eu acredito que hoje em dia a docência é uma docência um bocadinho mais complexa, mas os miúdos têm que ter a capacidade deste envolvimento com os professores, acima de tudo com os professores difíceis. E estou sempre a dizer isso aos meus filhos. O QI é muito importante, mas a inteligência social Até e porque esta não os podem escolher. Saber não é? estar também, não é? Não os podem escolher. Não podem não é? escolher. Portanto, têm que saber lidar com eles. São elementos naquele contexto com um nível de poder acima e portanto não vale a pena estarmos a contestar uma coisa. Tenho tido histórias mirabolantes no 7º ano agora com o mais velho, que eu explico. Quem é que manda na sala de aula? É a professora. E a professora pediu-te uma coisa. Sim, mas não está correto. Quem é que manda na sala? Pronto, e depois ele lá percebeu, lá pediu desculpa e tudo, mas quer dizer, não... Fazes bem, fazes bem. És isenta, não é? Sim, eu que não tenho nada a ver com isso, mas fazes bem. Sim, educar os nossos filhos é outra coisa. Exato. Mas esta questão que nós tínhamos, não é, da relação, eu lembro de ser delegada de turma e lembro-me de conseguir a matéria para os testes antecipadamente, com negociação de mais uma página, menos uma página, uma matéria e tudo, quer dizer, e era ali... Estamos tramados com isto. Primeira fila, delegado de turma, fundou uma turma. Também fui delegado de turma 3 anos. Contra a minha vontade, porque obviamente aquele também tinha os seus desafios. Mas também fui delegado de turma 3 anos. Portanto, em princípio, eu fui o refia. Não, eu também. Eu também era algo rebelde, atenção, mas não sei porque entendiam que era uma boa pessoa para fazer delegado de turma. Mas é que isto é importantíssimo. Eu tenho uma situação no 11º ano de uma professora de francês, que um colega meu entrou, sentou-se ao meu lado, contou uma anedota e eu ria copiosamente
e ela perguntou: a André não quer ir Os lá gestos fora. não combinaram com o que disseste. Eu ria com o que Não, eu chorava. Eu chorar de tanto rir, não é? Mas depois fiquei feliz. Nunca choraram E tanto ela, rir. que me adorava, era a professora de francês, ela adorava-me, então, a André não quer ir lá fora apanhar um bocadinho de ar. Quase que eu pedi, por favor. E isto tem a ver com as relações que, e na vida, nós... a professora estava a pensar, é o meu exemplo de aluna, lá vai. Mas também não deixa de representar aqui um sinal de maturidade, quando efetivamente, e transportando aqui para o contexto mais profissional. Todos nós, obviamente, desenvolvemos trabalho na área de recursos humanos em áreas que nos são mais próximas e nos dão mais prazer, e outras em que fazemos porque temos que fazer. Claro. Agora, lá está, o facto de não termos tanto gosto em fazer uma ou outra atividade dentro do universo de recursos humanos não quer dizer que não tenhamos a obrigação de a fazer bem, até por uma questão de respeito para com a nossa entidade empregadora. Agora, isso vem com maturidade. Lembro-me perfeitamente que também no final da adolescência tinha alguma dificuldade em aceitar algumas coisas que me eram impostas, digamos assim, talvez em grande medida porque eram impostas. Queremos um exemplo. O maior ato de rebeldia. Não, eu fiquei logo a pensar no filho da Andreia no 7º ano. Eu no 7º ano, em novembro, já não tinha faltas para dar. Portanto, Eu igual. Vocês Não eram quero muito falar rebeldes. sobre isso com o meu filho. aquela expressão. Não, eu cresci, entretanto, eu cresci. Foi o ano passado. Olha, Não, mas- e mas- vocês? Agora faltou o ato de rebeldia, então agora então se ia se expor agora. Não, eu posso. Eu nunca, apesar de ter sido algo rebelde, a verdade é que nunca deixei, obviamente, de respeitar aquelas pessoas que para mim eram importantes e aquelas pessoas que sabiam muito mais da vida do que eu. Claro, estás a preparar o E, terreno. Não, Eu- posso. Ele vem com isto estudado. Pois bem, ele está já a preparar o terreno. Bem, até porque repara, não faz sentido nenhum preparar nada quando vamos falar do nosso lado B, quer dizer, estamos a falar de nós. É no E improviso, felizmente a minha memória ainda me permite saber o que é que eu fiz há 30, 35 anos atrás. Se calhar daqui a 20 anos teria que tomar aqui algumas notas ou Olha, eu não, foram coisas tão más que eu não. memórias. Não, mas de uma maneira geral nunca deixei que a minha rebeldia me faça desrespeitar aquelas pessoas que entendia que sabiam muito mais da vida do que eu. E posso dizer desde já, eu quando praticava desporto, não gostava de me levantar às 6h40 da manhã para ir para a piscina, fazer ali uma hora e meia de piscina antes de ir para as aulas, mas entendia que se me obrigavam a fazer isso era porque efetivamente estavam a pensar no meu bem-estar. E se me obrigavam naturalmente a ler um livro num fim de semana, porque efetivamente era a matéria que iria ser para ter na segunda-feira seguinte, eu entendia que aquilo era importante para mim, apesar de ser claramente algo que eu não desejava fazer. Eu gostava de estar com os meus amigos e passear e namorar também, não é? Sabes que falta o ato de rebeldia. Sabes? Sim, mas os atos de rebeldia... E o esforço dele. Não, os atos de rebeldia naturalmente passavam por uma contestação, mas assim uma contestação ténue, ou seja, não era daquelas pessoas que afrontava naturalmente. Não fugiste de pais casa, ou pois não? avós. Não, nunca fugi de casa, até porque sempre tive a sorte de contar com pais extremamente compreensivos e pais jovens. Os meus pais foram pais muito jovens e por isso ainda se lembravam bem o que era ser adolescente. Tive a sorte, e essa foi uma tremenda sorte, tive a sorte de conhecer e de privar os meus 4 avós. Eu perdi o meu primeiro avô aos 15 anos, ou seja, eu tenho muito boas memórias dos meus avós. E tinha clara consciência de que aquelas pessoas efetivamente não desejavam nada mais do que o meu bem. Claro. E por isso, sempre que me era imposto algo, ou sempre que era levado a fazer algo, ou sempre que era pedido que fizesse algo, eu tinha a certeza que era para o meu bem, ainda que aquilo pudesse não Mesmo ser na aquilo que eu queria fazer. adolescência? Sim. Sim. Nunca. Formar, né? Não vejo. Lá está. Tens provocá-lo. Fazia parte, obviamente, daquele lá. sangue da guerra típico de um adolescente, contestar e tentar efetivamente aquilo levar as coisas para outro caminho, mas ao fim e ao cabo acabava por cair na real. E Vocês cair na também real era- tentam imaginar assim, pai, com 15 anos. É difícil, até porque tinha um cabelo. Quando eu com 15 anos agora tinha um cabelo comprido, cheio de canudos, era É sério? uma pessoa muito diferente daquela que sou hoje em dia. Já. No cabelo, naturalmente. Sim, exatamente. Era muito mais magro do que sou hoje em dia, naturalmente, e era uma pessoa. Mas já era uma pessoa muito. Um animal social, digamos assim. Era uma pessoa que gostava de estar permanentemente rodeado. Eu dos tenho uma seus pergunta amigos. para o Hugo. Vamos a isso.
Una curiosidade, uma brincadeira que chegou a mim, não é? Para Hugo, para André e para a Beatriz, né? Mas espanhol o Hugo, não é? Que viaja tanto, né? Então, a situação é, o Hugo vai para a Ásia, sim? Uma viagem de 10 horas, sim? É mais. Desculpa? É mais tempo. Ou mais, whatever, não? Calculamos 10 horas, né? Tem muitas milhas, né? E a companhia X, né? Dá-lhe escolher onde se sentar, sim? Então, o Hugo tem de escolher entre sentar com, vamos ver, Cristiano Ronaldo, sim? O Bill Gates, Steven Spielberg, Donald Trump. Um tipo de Barcelona dizer que Cristiano Ronaldo é estranho. Bueno, Messi, se quieres Messi. O Messi ao lado do Hugo não se via. Pronto. Y conmigo. No, conmigo no. Fuera de conmigo, porque sé que escolheria sentar-te comigo. ¿Con quién te sentarías? É muito provavelmente com o Steven Spielberg. E porquê? Steven Spielberg? ¿Y por qué, no? Bom, essencialmente porque faz grande parte, os seus filmes fazem parte do meu imaginário, da minha adolescência. Iam todos na tenho- EasyJet, só para esclarecer. Sim, sim. Essa é a vantagem, que sabias onde é que estavas sentada, claro. Não sei até que ponto é que seria uma pessoa com quem viesse a ter grande interação, porque muitas Qual vezes seria- estes génios desiludem-nos um pouco, mas sim, mas penso com Steven Spielberg. Seguramente que não com... Quem era? O Ronaldo? Ronaldo, Trump, O Gates. o Trump. Trump, o Gates, Sim. não era? Bill O Gates. Trump, se vamos com o Trump, temos a considerar que depois ele esquece toda a conversa. Não? Eu devo dizer que... Não, se calhar é uma boa oportunidade devo para dizer que mandar sim. à Se moita. tivesse que escolher o Steven Spielberg. Abrir a janela. Até porque embora exista aqui um lado fascinante em qualquer uma dessas pessoas, talvez com exceção do Donald Trump, digamos assim, mas até porque se olharmos para um Cristiano Ronaldo, podemos gostar ou não de futebol, mas existe toda uma cultura de trabalho, um rigor, uma disciplina que não deixa de ser admirável. E depois o Cristiano Ronaldo tem, naturalmente, também um aspecto que eu não deixo de valorizar, que é o grande amor pela família. Eu acho que isso é muito positivo. O Bill Gates, por tudo aquilo que construiu, por ser naturalmente uma pessoa que extremamente inteligente e que do nada efetivamente construiu o império e a dada altura decidiu que efetivamente grande parte daquilo que ele tinha construído e grande parte dos lucros que teve com isso deveria servir para ajudar os outros. Por isso sim, eu acho que se pudesse fazer 3 viagens, fazia uma com o Steven Spielberg, outra com o Primeira, Cristiano Ronaldo. Spielberg, Sim, E Ana claro. Teresa? Eu ficava muito dividida. Eu acho que se calhar o Bill Gates em primeiro lugar, por causa da visão dele do mundo, tenho uma certa curiosidade. O Ronaldo, pela parte do trabalho e do empenho, claramente, perceber a parte da disciplina, como é que se chega àquele nível de disciplina, é uma coisa que eu acho que é muito interessante. O Trump eu deixo para a Andréia, que é psicóloga. Claro. E acredita que pode mudar o mundo. E gosta de crianças. E o terceiro? E o Steven Spielberg, se tiver terceiro. Olha, eu já li as biografias e vi séries de todas as vidas, à exceção do Steven Spielberg. Portanto, uma das minhas séries preferidas é do Bill Gates, que é Inside Bill's Brain, vale a pena ver, 3 episódios maravilhosos. Eu li agora a biografia dele e, portanto, era a primeira pessoa com quem me sentaria para lhe perguntar algumas coisas do livro, da série, portanto, tenho muita curiosidade. Ele nasceu num contexto muito privilegiado, porque os pais dele tinham muito dinheiro, mas não obstante isso, ele tinha uma relação de conflito com a mãe, admirava muito o pai, mas conseguiu construir coisas desde muito cedo com uma visão muito clara sobre aquilo que queria e sobre aquilo que não queria. E, portanto, é uma pessoa que me fascina, independentemente de algumas coisas que nós agora ouvimos e que nos decepcionam, obviamente, mas era uma personagem que gostava muito de me sentar. O Cristiano Ronaldo tem uma admiração pela vertente da performance e da disciplina. É uma característica nele que ele tem uma frase que diz: eu posso não ser o melhor do mundo, mas na minha cabeça eu sou o melhor do mundo, e é isso que me mobiliza todos os dias para me levantar, para trabalhar, para querer ser o melhor do mundo. E espero não decepcionar-vos, também me sentaria com o Donald Trump. Vi o filme Já dele estava desconfiado agora. que ele ia ficar na porta de embarque. Porque estamos a falar de uma personagem, ele é criado, aquela figura que nós vemos hoje nasceu de um advogado com quem
que o acompanhou durante muitos anos e que levou a ser o que ele é hoje, mas ela era um Portanto, a culpa é de um miúdo. advogado. Ele era um miúdo. É sempre de um advogado. Era um advogado que lhe deu a escola toda. Olha, Escola McCarthy. Mas ele era um miúdo muito pouco confiante. Portanto, nós hoje vemos este homem que lidera e desequilibra o mundo, Desafio. mas estamos a ver ali uma criança muito pouco confiante, que nasceu com um pai muito forte e com um irmão emocionalmente desequilibrado, e portanto ele constrói-se e, portanto, aquilo que lhe queria pedir é, por favor, sossega, deixa-nos estar sossegadinho, deixa as bolsas sossegadas, deixa o mundo sossegado, deixa a Groenlândia, se faz favor. Morre já. Não estamos, não. Venezuela pode ser agora. Mas não, A quer dizer, Groenlândia não. Exato. Isto forma isento, não é? vai jogar golfe, vai viver a vida que sempre quiseste, Muda o corte de sossegado, porque realmente não há forma. Comprar um novo. Compra um novo, sim. Não há forma de, obviamente, é uma personagem que nos cria muitas emoções, mas eu tenho pena ele tem que ser muito infeliz, não é? Por Portanto, acaso também tenho pena dele. não tens, não é? Pois, porque realmente uma pessoa que faz e que ele tem das coisas que fui lendo, ele queria estar do lado das pessoas muito inteligentes. Pronto. Só que não era. Só que não é. Nunca Só que não. conseguirá O ter. problema é as consequências que isso traz Claro. aos outros. Aqui não a é? questão, a minha questão com pessoas como o Donald Trump, e não é o único. Pessoa, sim, já estás a elogiar. Pessoas, Não, não é? pessoas. Nesse aspecto gosto de deixar claro que quando olho para uma pessoa como Donald Trump, obviamente olho para alguém que necessita efetivamente de ajuda. Porquê? Porque quando estamos constantemente a falar de nós mesmos e Vocês têm noção que a Casa Branca tem espiões e que vai ouvir isto e eu vou ver o meu visto negado. e para os Estados rapidamente Unidos. vão ter problemas. Olha, Chegaste a senhora. Acho que aqui tem a ver com. Acho que eu tenho muita dificuldade em aceitar pessoas que vivem do autoelogio, até porque no fundamental entendo que quando falamos de nós mesmos temos que ter algum cuidado, porque não sei, aquela ligeira desconfiança em relação àquelas pessoas que começam uma frase dizendo eu sou honesto, eu sou transparente, claro. eu sou. Não, isso cabe aos outros dizer isso de nós. Cabe aos outros dizer esta pessoa é confiável, esta pessoa é honesta, esta pessoa é transparente. E o autoelogio, acho que no fundamental acaba por prejudicar uma pessoa que não discuto que possa também ter uma parte mais interessante. E ele é talentoso mais nisso do humana autoelogio. que ele. E Então, e terá outros Mas os talentos também. narcisistas normalmente têm um traço que é muito pouca autoconfiança. Exatamente. Portanto, e Exatamente. este homem tem ali um tema que vem de base. e o Trump, se tivesse um objeto, tivéssemos que escolher um para ele, seria $1, por exemplo, não é? Para o Ronaldo, uma bola. Sim. Bill Gates, um computador, ou Windows, pronto, só se quisermos, não é? Quem é que era mais? Um filme, uma película para o Spielberg, não é? O dedo do ET. Sim, E.T., Come Home. E para ti, Ana, se tivesse um objeto que por acaso até trouxesses, um objeto. Então, trouxeste? trouxe. agora corri risco, olha, se ele dizer não trouxe. Olha, não trouxe. Trouxe, mas trouxe porque está sempre comigo. Está bem? ok. Portanto, está muito associado a mim, que é esta medalha. Está bem? É uma medalha chinesa que representa a dupla felicidade. E, portanto, isto foi uma coisa que o meu pai me deu em criança, quase. Eu tenho uma vertente, eu sou 25% chinesa, isto é aquela, e portanto é aquela parte em que vocês olham para mim e procuram para pois Ah, mas tens uns traços. Sou 25% chinesa, portanto a minha avó era chinesa, nasceu em Macau, o meu pai também nasceu paterna. O meu pai também nasceu em Macau. Não conheço, não estive ainda no Oriente, por situações várias, mas tenho muita intenção de ir agora um destes dias. Tens conhecido a tua avó? Não. Não. Aliás, Como é que ela se chamava? Rosário. Tinha nome. Oh, eu ia procurar agora de um nome. Isto aqui há muitas histórias, pronto, isto agora podemos chegar aqui horas a falar, mas pronto, mas esta medalha é muito importante para mim, eu nunca a tiro, como digo. É verdade, eu confirmo. A Há muitos Isabel anos que conhece-me a há 30 conheço. anos e sabe que é assim. E portanto, representa a dupla felicidade, e eu acho que isto diz muito de mim também, porque eu acho que sou muito sortuda na vida, na forma como as pessoas que se cruzaram no meu caminho foram sempre pessoas interessantes, a nível pessoal, a nível profissional. Eu quero acreditar que nós também temos alguma coisa a ver com isso, mas depois a dupla felicidade vem do facto de eu própria procurar também o meu caminho, não é? E portanto sentir essa responsabilidade. E por isso é que este objeto também é especial para mim, pois é quase amuleto, não é? Eu acho que se o tirar, alguma coisa de errado vai acontecer.
Então, giro. Olha, É interessante. É verdade, não sabia desta história, mas, Não sabia. mas sim, 30 anos e não mas sabia. vejo-a muito, não, Deste tempo, mais ou menos. mas vejo-a muitas vezes, vê-se, não é? agora já não penso assim, anda E sempre com nunca o mesmo tiveste a colar. curiosidade de lhe perguntar o que era, o que é que tinhas ao pescoço? Não? Não, Eu já o teria feito. nunca tive. No início perguntava muito, agora acho que já toda a gente sabe. Já, Que é a da parte de ti, forma não é? percebe, já é parte de mim, portanto, completamente. Sim. Sim. E representa mesmo a dupla Dupla felicidade. felicidade. Sim, sim, sim. Eu, entretanto, também tatuei. Quando a minha filha fez 18 anos, também achámos, ela quis marcar um momento, eu achei que era giro marcar um momento também. Então também fizemos no tornozelo e escolhemos exatamente este símbolo, porque já é uma coisa de família, não é? E ela não te pergunta quando é que a medalha fica. Eu tenho uma para ela. Para ela. Sim, que esta é minha, não é? Eu compro se for preciso, agora o que é meu é meu. E nessa parte eu sou assim mesmo, não é? Muito bem. E tu, Hugo? Bom, eu trouxe aqui um objeto que me é muito especial, um dos muitos objetos mesmo especial. Uma máquina fotográfica. Não, curiosamente, não seria Mas muito olha que já óbvio. tivemos aqui Já, máquinas já, fotográficas. Também eu assisti a essa edição. Foi o Rui. Eu trouxe as minhas fitas, da minha benção das fitas, não porque seja uma pessoa particularmente crente, mas essencialmente porque representa uma face. Vira para mim, particularmente desculpa, interessante. só para ver. Particularmente interessante da minha vida, porquê? Porque foi o final de uma etapa absolutamente encantadora, onde eu efetivamente tive a oportunidade de tirar todo o partido que acho que devemos tirar da minha formação. Tenho formação na área da filosofia, variante história das ideias. Em segundo lugar, porque, não obstante o facto de já na altura ser trabalhador estudante, consegui tirar partido também do que era a vida académica, toda aquela parte mais agradável do convívio, da Das interação com tunas. outras pessoas. Tive a oportunidade de fundar uma tuna, que foi o cofundador da tuna, é na verdade. Tive a oportunidade também de ser dirigente associativo, que permitiu também começar a ter também já algumas responsabilidades ao nível da gestão, não só de pessoas, mas também da gestão financeira. E porque está associado a um momento particularmente bonito da minha vida, que foi talvez o primeiro momento onde eu me percebi que verdadeiramente a minha capacidade de reter pessoas, quem gosto. Porquê? Porque a dada altura comecei a fazer uma lista das pessoas que eu queria que escrevessem as fitas e deparei-me com uma lista já de um número bastante considerável e eram todas pessoas com as quais eu ainda mantinha contacto. Posso-vos dizer que a minha professora primária escreveu uma das minhas fitas. E eu não tive qualquer dificuldade de chegar à fala com ela, porque era uma pessoa que eu continuava a ver com alguma regularidade. E de todos os disparates que eu fiz ao longo da minha vida, todos os erros que cometi, foi a primeira vez que eu tomei consciência que tinha essa qualidade de reter e não deixar fugir aquelas pessoas que me eram verdadeiramente especiais. E depois existe um lado emocional também, porque lembro-me que esta pasta foi comprada pelos meus falecidos avós e uma das grandes memórias que eu tenho ou das últimas memórias que eu tenho da minha avó foi quando fui comprar o traje e ver aquela pessoa absolutamente adorável sentada no canto da loja. Materna? Avó materna? Neste caso paterna, Paterna. sim. A materna ainda tive a felicidade de contatá-la durante muito mais anos, felizmente, mas a minha avó paterna na altura, enfim, proporcionou-me ali uma imagem que eu nunca me hei de esquecer. Era uma pessoa absolutamente extraordinária, uma pessoa absolutamente adorável e aqueles olhos daquela senhora a ver o neto trajado pela primeira vez, era um calor, é algo que ficará para sempre na minha memória e por isso entendi trazer esta pequena lembrança que já estava no meio dos meus livros, em bom da verdade foi uma boa oportunidade também para reler algumas das coisas que as pessoas escreveram sobre mim e sim, acho que foi um grande momento. Não querendo forçar a profundidade, e antes do objeto da Andreia, tu estás sempre a falar, e eu reconheci isso, aliás em off até falámos sobre isso, do quanto te faz feliz, e aos outros por consequência, ajudares as pessoas, não é? Ajudares, estás com ela, não é? Dares-te às pessoas, não é? Mas tu deixas que as pessoas te ajudem. A minha ideia não é ser profundo, não é? Porque há pessoas, ok, eu conheço-te bem, não te conheço assim tão bem para saber tudo isso, não é? Exatamente, não é? Eu estava a tentar encontrar alguns padrões aqui, exatamente, não é? É, porque há pessoas que não sabem ser ajudadas.
Então, nota que eu gosto de ajudar, tenho consciência que em certos momentos necessito de ajuda. E Necessitar não é conseguir deixar. Não é? não tenho qualquer dificuldade Não é? em pedir ajuda, não tenho qualquer dificuldade em aceitar ajuda, não tenho qualquer dificuldade pelo simples facto de que, efetivamente, se as pessoas estão ali é porque desejam o meu bem, e se estão ali ao meu lado é porque, efetivamente, estão prontas para também dar o seu contributo. Um momento que poderá ser mais ou menos delicado, até no contexto profissional, quer dizer, não vamos, eu posso dizer que aqui há uns 4 anos, enfim, em pleno contexto pandémico, tive uma situação muito complicada de gerir. E efetivamente, a dada altura, tive a necessidade de pedir ajuda. E ajuda esse apoio foi ao nível psicológico. E essa situação não é uma situação que me deixa minimamente constrangido, até porque o que nós fazemos quando precisamos de ajuda especializada, nas mais diversas áreas do nosso dia-a-dia, pedimos ajuda especializada. Porque é que ao nível da saúde mental não devemos também a pedir? Porque é que devemos sentir algum medo? Por isso não tenho qualquer dificuldade em pedir ajuda e aceitar ser ajudado sempre que de tal ajuda necessito. Agora, dá-me mais gosto de ajudar. És mais inteligente que eu. E eu? E eu. André, isto aqui é autoconsciência do Hugo, segurança, porque eu, por exemplo, não tenho esta capacidade, e a Isabel também não, e agora, pelos vistos, também não. Para lamento meu, não tenho essa capacidade, não é? Sim. Mas atenção, podemos não saber que necessitamos de ajuda, podemos não ter essa consciência. Não, mas não é isso. Nós não, do ponto de vista social, nós não somos criados para pedir ajuda. Nós não somos. Quando eu decidi isto no 12º ano, queria ir para a psicologia, eu ouvi inúmeros comentários, nomeadamente, mas para quê? Tratar de malucos a vida toda. Quer dizer, não é? E, portanto, nós não fomos criados, nós fomos criados para outra coisa, que é para ser fortes, para ser resilientes e não para ser vulneráveis, para pedir ajuda, para chegar ao trabalho e dizer à nossa equipa ou ao nosso chefe, hoje não estou bem. Eu sou um exemplo claro, eu sou claramente Barbie nisso. É tudo perfeito. Pronto, eu ia dizer que somos perfeito. iguais, mas ela disse Barbie, portanto. Tu és o que é. E, portanto, é muito importante que nas nossas vidas apareçam pessoas, ou que tenhamos a capacidade de nos rodear de pessoas que nos vão conhecendo para saber quando é o trigger dizer estou aqui. No meu caso, não é uma questão de exposição da própria vulnerabilidade. Eu acho sempre que consigo. Claro, Não é? sim. Portanto, eu tenho uma autoconsciência grande e acho sempre que consigo dar a volta à questão e normalmente fortaleço-me para conseguir dar a volta à questão. Provavelmente consegues. A questão é à custa de quê, não é? Olha, acho que não tenho dado muito mal. Não, à custa de quê? O quão esforço temos que fazer, não é? Sim, claramente, mas não sei, eu acho que também são aprendizagens. Eu acho que fiz isso ao longo da vida e pronto, tive momentos. Minha infância não foi muito fácil nessa perspectiva e, portanto, os meus pais tinham uma relação e um diálogo entre eles muito complicado. E, portanto, eu estava sempre no meio, não é? Era sempre a pessoa apaziguadora e que substituía em determinados momentos um ao outro, não é? Durante muito tempo, nomeadamente a minha mãe. E, portanto, assumi a responsabilidade desde muito cedo. E eu acho que se calhar tem muito a ver com isso também, Claro. não é? Com esta capacidade de resolução, que para mim foi sempre uma característica muito evidente e que eu ainda hoje tenho. E, portanto, eu acho sempre que pronto, eu resolvo, faço a minha digestão, se tiver que parar ali durante um dia, a olhar e a pensar o que é que vou fazer, aquilo naturalmente vai e acaba por se conseguir resolver. Sim, longe de mim estar a querer convencer ninguém, porque toda a gente. O tema da. Sabem quando nós começamos a fazer algo muito saudável, que nós só temos consciência do quão bom é aquilo passado algum tempo? Eu já me convenci a ir ao ginásio assim, mas não resultou. O tema da nossa emoção, porque eu não gosto de falar na cabeça, não é? Porque é uma conjugação entre cabeça e coração. Quanto mais trabalharmos estes dois elementos, maior benefício nós veremos a longo prazo. Porque nós vamos avançando nas coisas, nas dificuldades e vamos pondo tudo. Lembro de um professor de psicologia que me dizia isto, é tudo para dentro da gaveta e vamos fechando a gaveta e parece que o armário fica todo fechado, mas não fica todo fechado. E portanto nós estamos a sobrecarregar as nossas gavetas, às vezes do coração, às vezes da cabeça, e algum dia nós temos que chegar e arrumar. E quando começamos a arrumar, as coisas acabam por... Todos nós ficamos mais leves. Portanto, o que eu tenho visto é que
estes processos acontecem na vida das pessoas em fases diferentes. Toda a gente haverá altura na vida que nós acreditamos que precisamos. A pandemia foi um trigger muito grande para um conjunto de pessoas. Hoje em dia a saúde mental nas organizações está num nível completamente diferente. É maravilhoso ver, não é? E, portanto, há um caminho que é feito. Hoje em dia o tema dos psicólogos, os psicólogos clínicos já não tratam de pessoas doentes, não. Tratam antecipadamente de pessoas que poderão ter respostas mais positivas quando alguma coisa menos boa. Sem dúvida, e as pessoas vão para as organizações em toda a sua dimensão, não é? Portanto, nós temos de tratar todas as dimensões. E essa é uma delas, claramente. Portanto, e tem importância, e nós vemos isso hoje em dia nas organizações, e infelizmente já não é um tema tabu, não é? E temos um papel, também temos a responsabilidade de ajudar e de fazer alguma coisa nas organizações onde trabalhamos, mas depois eu acho que depende muito também da personalidade de cada um. Não é? Claro. E da estratégia de E das comunicação. experiências. Porque não é um tabu, está em todas as partes da empresa, incluindo em excesso, muitas vezes, no marketing e na comunicação, porque depois banaliza o tema Sim, claramente. Pode ser, em excesso, não é? sem dúvida, este tema da saúde mental não pode ser um tema de PowerPoint. Não pode ser um tema é um Claro. tema de cultura, do dia a dia, de viver isto no dia a dia. Se eu precisar, eu Olhar sei para as que. pessoas, É de atenção às basicamente. pessoas, é um Sim, tema de atenção sim, às sim, pessoas, não é? sim. E os seus objetos? Porque ela já Plural. nos avisou, Plural. já nos avisou que não consegue caracterizar-se só com Olha, trouxe-nos um copo de vinho. Eu não trouxe objetos que me acompanham ao longo da vida. Eu dou importância, diria, uma importância a determinadas coisas físicas que me trazem boas memórias. Eu acompanho e tenho o meu quarto cheio de coisas com isso. Eu trouxe 3 objetos muito recentes na minha vida que trouxe para partilhar convosco. E dizem muito e que têm a ver com viagens que também fiz. O meu ano foi também pós-pandemia, mas o meu ano de 2023 foi um ano muito, muito, muito difícil. Eu diria o pior ano que já tive até hoje. E fiz um retiro espetacular em Marrocos, no Atlas. Acordava todos os dias de manhã a fazer yoga virada para o Atlas e é uma energia que eu não vos consigo explicar, sem qualquer tipo de esoterismo. É mesmo uma coisa. E eu não sou mulher de natureza. Estava num hotel maravilhoso, mas era uma beleza espetacular. E aquilo foi, portanto, foi um retiro de yoga com coaching. E muitas reflexões que fizemos, as minhas amigas de coração que estavam comigo nesse retiro, e tanto conscientes do momento em que eu estava a passar, ofereceram-me este objeto, que é uma coisa espetacular, que tem a ver com aquilo que nós muitas vezes não conseguimos fazer na vida. Pessoas com o meu perfil de cuidadora, sempre para a frente, muito, muito rápido, com um nível um ritmo muito, muito acelerado, excessivamente acelerado, que é, nós não paramos para olhar para nós. E, portanto, nós fizemos um exercício sobre o tema do espelho, a ter a capacidade de olhar para nós, olhar verdadeiramente para nós, e apercebi-me naquele exercício de que era algo que eu nunca fazia. E, portanto, elas, numa visita que depois fizeram, fora do hotel, encontraram este objeto e trouxeram-me, e eu guardo para mim, muito perto de mim, e faço um exercício que nunca tinha feito na vida, que é olhar para este espelho e olhar para mim com alguma regularidade, e é transformador, porque os nossos olhos às vezes dizem-nos coisas que nós não queremos ver, e é muito importante. Depois, num retiro que fiz o ano passado ao Sri Lanka, trouxe esta japamala, que eu identifico. Portanto, isto é um objeto que está muito ligado ao budismo e ao hinduísmo. Eu sou católica, mas eu olho para este objeto e vejo um objeto de dedicação, de tempo, de dedicação, porque é um processo de rotina, e diz-me muito hoje em dia no trabalho que eu faço com as equipas executivas, porque eu acredito que as equipas crescem com dedicação, com tempo, com dedicação, com rotinas, e portanto este objeto que trouxe de lá e que adorei. Como é que se chama, Andréia? Japamala. Pronto.
E depois trouxe um terceiro objeto. Eu sou apaixonada por livros, apaixonada mesmo. Se forem à minha casa, a primeira coisa que vi é uma biblioteca cheia de livros, que eu acho que nunca terei a capacidade de ler aqueles livros todos na vida e continuo a comprá-los. Mas isto tem um nome científico que eu não vos consigo dizer. Vais à feira do livro com prova, o nosso presidente. O problema é que eu, quando vou à feira do livro, já passei na FNAC e já passei na sim. Bertrand, já comprei uma data deles e, portanto, vou lá só Eu gosto buscar. da parte espiritual e energética e depois $1 trillion coach. Sou muito, eu sou, não é, sou isto, tem muito a ver comigo, com as características, é por isso que me sentaria logo primeiro com o Bill Gates, e que foi um livro que eu li. Este Bill Campbell foi se vocês pensarem nos maiores e melhores empresários dos Estados Unidos, ele foi coach deles, e ele fala muito no tema da equipa. O fator crítico de sucesso para os grandes empresários e as grandes organizações tem a ver com a forma como nós trabalhamos com as equipas, e transformou, na altura quando o li, fez muito sentido e acabou por orientar o propósito depois que eu traria do ponto de vista profissional. Ele tem aqui coisa espetacular, vou só ler aqui uma frase que ele tem: work the team and then the problem. Portanto, normalmente o que nós fazemos é o que é que se passa com esta equipa. Desenvolver logo. E isto elucidou-me sobre aquilo que eu gostaria de realmente fazer na vida, que é primeiro as pessoas, primeiras relações, e depois o problema resolve-se, os resultados aparecem e a equipa sobrevive. Posso perguntar quantas vezes já liste o livro? Várias vezes. Várias vezes. É um livro que tenho na mesinha de cabeceira, leio muito à noite antes de me deitar, mas recorro a ele nos dias mais difíceis que nós falamos, para que realmente garantir que o propósito mantém-se firme e que faz sentido, continua a fazer sentido. E aí tens um equilíbrio, não é? Sim, tenho um equilíbrio. O tema do autoconhecimento é uma coisa muito, muito importante e pronto. Todos nós temos estes rituais para aqueles dias mais difíceis. Há sempre aquela coisa que nós fazemos quando chegamos a casa e o dia correu mal. E necessitamos ter aquele momento nosso e associar esse momento, ou tornar esse momento um bocadinho mais agradável através de um ritual. E obviamente acho que não. Se é algo que funciona, eu acho que é algo que deve ser perpetuado. Também tenho os meus rituais para aqueles dias mais complicados. No meu caso é um. Ele já sabia que eu ia perguntar. No meu caso posso dizer já, tenho um gosto muito grande pela música também, sobretudo pela música jazz, gosto muito de ouvir jazz. Gosto muito de fumar charutos, como sabem, sou um amante de charutos, alguns de vocês já o sabiam. E tomar um conhaque ou uma aguardente velha. E acho que normalmente acaba por ser aquele momento que eu reservo para mim e que faz milagres. Conhaque, jazz e charuto, não? Sim, e na parede tem uns Não bulldogs. necessariamente por essa ordem. Depende da dificuldade do dia, às vezes é o conhaque logo e depois depois o jazz. Curiosamente, a minha esposa já gostava de jazz, mas nunca tinha experimentado charutos e conhaque. Hoje em dia Hoje em dia já não quer saber do jazz. Carpir as mágoas, os ao meu dois. nível, digamos assim, sim, é verdade. Muito bem. Na altura, e lá está, é algo que eu não tenho, no qual não tenho particular orgulho, porque efetivamente não são dos vícios mais saudáveis que existem, mas não deixa de ser bastante curioso que ela tenha adotado realmente. Esperemos que não tenhas metodologia. muitos dias maus. Não tens dias maus, portanto é só. Está-me a trazer tantas memórias, tanta recordação, a coisa dos charutos, não imagina. Já estou quase aqui com o cheiro. A sério, meu pai fumava charuto, o pai já não é vivo, mas fumava charuto, a vida toda fumou. E, portanto, a nossa casa estava impregnada daquele cheiro, não é? Eu nunca tive tendência para fumar, não tenho vícios, nunca tive e, portanto, nesse aspecto, poupei-me sempre. Mas este cheiro do charuto que eu de vez em quando sinto, até na rua, não é? É uma coisa que me acompanha. E agora tu conseguiste trazer-me essa vivência toda. Só que eu nunca fumei cigarros. Aquela coisa de experimentar em miúda, mas não, eu nunca, pronto, sempre rejeitei um bocadinho. A irmã não, a minha irmã sempre fumou e pronto, sempre teve alguma curiosidade. Mas é uma presença constante na minha vida e eu às vezes vou na rua e sinto o cheiro do charuto e meu pai está aqui. E, portanto é engraçado. Olha, então vamos deixar aqui um bocadinho o passado e vamos assim projetar-nos ao futuro. Um sonho que ainda tenhas por realizar, pessoal, profissional, o que quiseres.
Eu não sei, olha, estou a Suspiro. pensar, olha, não sei, estou a pensar porque eu acho que já realizei muitos sonhos. Eu acho que eu sou uma pessoa competitiva, sou uma pessoa ambiciosa comigo, não é com os outros, comigo sou. E portanto sou aquela pessoa que está sempre a traçar objetivos. Eu tenho sempre que ter, e estava-vos a contar há bocadinho da questão da casa, das obras, das remodelações, eu tenho sempre qualquer coisa para fazer. Eu detestaria entrar num sítio já com tudo feito, não é? Eu preciso desta parte de construção. Mas são sonhos muito, pronto, muito do dia a dia, muito aquela coisa de ainda quero, enfim, trabalhar lá na casa, quero ter a mezanine pronta, quero fazer mais qualquer coisa, mas já não são aqueles sonhos intangíveis, não é? Isto não é uma ambição material, é uma ambição de conforto e sempre a pensar em desfrutar com a família, sempre a pensar em ter um espaço pronto, que possa ser usado pela família alargada, um dia que os filhos tenham filhos e um dia que, enfim, que a família seja também maior. E, portanto, outro sonho é conhecer Macau, claro. Tenho que conhecer Macau. Tenho muita curiosidade pelo Oriente. Agora estou a conhecer um bocadinho mais da história. Portanto, já não é só Macau, porque já percebemos que enfim, que minha avó, a origem dela não era propriamente macaense e, portanto, eventualmente ela tinha ali uma origem também japonesa. Portanto, já começa a mexer ali com outras coisas. E, portanto, um dia ter tempo para ir atrás desta questão toda e, pronto, eventualmente conhecer o Oriente. Isso sim. Então, Muito bem. Hugo. Bom, eu vou ser muito objetivo. O grande sonho neste momento seria ser pai. Então, é algo que ainda não consegui concretizar e, enfim, em grande parte, sinto alguma culpa por ter, durante uma parte significativa da minha vida, me dedicado muito mais ao lado profissional e um bocadinho menos ao lado pessoal. Foi algo que eu, em parte, nem tão pouco desejei durante parte da minha vida. Mas neste momento sim, é um desejo que espero que venha a concretizar. E tem que ser que nós queremos ser padrinhos. Claro. É. E tens que dedicar menos tempo ao conhaque e o charuto. Já tenho três. Já estão os dois. Eu já tenho 3 afilhados, ou seja, já tenho. Quer dizer, para já multicapacitar. tenho, efetivamente, já fiz o trabalho de casa, já sei como cuidar de uma criança. É chegar o momento. E vai chegar. vaya. Que bom. E tu, Andréia? Olha, eu sempre fui muito ambiciosa. Eu tinha, aliás, acho que já partilhei contigo de certeza e eventualmente também contigo. Eu tinha a minha carreira organizada num Excel. Era uma coisa extraordinária. Eu profissionalmente eu não tenho sonhos assim para ir além. Gostava muito que este projeto, comecei há um ano, tenha sucesso e corra muito bem. Tenho sonhos que eventualmente vocês acharão engraçados. Eu gostaria muito de ter uma livraria. A minha paixão são os livros. Eu há 2 anos fui com os miúdos a Barcelona. Nós todos os anos, o meu marido adora ténis e, portanto, oferece-me para irmos ver um jogo e fomos a Barcelona a ver. E tivemos na Biblioteca Garcia Marques, em Barcelona, que é uma coisa assim extraordinária, de madeira. E eu um dia estava lá com os miúdos e com a família e pensei assim, eu gostaria um dia de poder fazer algo desta natureza em Lisboa, onde eu moro na parte das Nações, acima de tudo para os miúdos, não é? Eu gostava muito de ajudar e faço isso com os meus filhos. Hoje em dia já não preciso lhes pagar, mas eu dava-lhes dinheiro para eles lerem livros que eu achava que eles deviam ler. Agora o mais velho já lê coisas muito engraçadas e já não pede euros, mas gostava muito, tenho esse sonho, gostava um dia ter uma livraria diferente, onde, para a comunidade, onde os miúdos e os jovens fossem lá e eu estivesse com eles a falar sobre os livros. Tenho esse sonho. Já podíamos abrir uma livraria, um clube de jazz ao mesmo tempo. Tens que integrar a parte do coffee shop também, que é Não ponhas em mais projetos, tens um sonho para concretizar. Chamávamos Ana para fazer a... do espaço. Há aqui um negócio a montar, exatamente. E eu acho que sim, este tema da livraria há coisas que nós não controlamos. Eu farei tudo para um dia poder ter isto, mas gostava de ter os meus pais vivos durante muito mais tempo. Gostava de que os meus filhos tivessem saúde e crescessem e que tivessem a capacidade de ser felizes, tudo o que tivesse ao alcance deles para ser felizes.
gostava de ter mais momentos destes com bons amigos e boas pessoas. Coisas simples, tirando a biblioteca, que eu diria que é um investimento um bocadinho maior, mas coisas simples. Livraria. Pois. Uma livraria significadíssima. Biblioteca. Uma Que eu biblioteca. estava a esticar a corda. Não, porque a minha referência é a Biblioteca Garcia Marques em Barcelona, mas eu gostava de ter uma livraria. Olha, o estilo Notting Hill. Foi exatamente o que eu pensei. Sim, uma coisa dessas, mas com Engajar os espaço. fundos para ti. Para o projeto, não é? Com espaço onde a comunidade pudesse entrar. Gostava muito assim, gostava muito de estar à comunidade, gostava ainda de fazer algumas coisas do ponto de vista organizacional, mas assim, sonhos, assim, aquele sonho. Não sei, gostava de ver o Australian Open, eu adorava ir ver o Australian Open e o US Open. São alguns sonhos, mas são sonhos. Então acho que podemos terminar aqui com uma pergunta, assim de resposta, pergunta rápida para resposta rápida, cara do Hugo. Não. Resposta rápida normalmente é comigo. Que é, portanto, nós vamos durar todos mais ou menos até aos 200 anos, qualquer um de nós, Mínimo. claro, no mínimo, não é? Mas quando isso acontecer, o que é que vocês gostavam que dissessem sobre vocês? Não é? Estamos naquela fase de Daniela Oliveira, claro. Não tem que ser. Pode ser mais íntimo, mais profundo, pode ser aquilo que vocês acharem que. Tirando o era uma boa pessoa. Sim, claro. Sai sempre. Está tudo a imaginar uma lápide e o que é que escreviam lá, não é? É bom, da verdade, separar as pessoas que tiveram me conhecer, foi um gosto. A interação que tiveram comigo, eu fico satisfeito. Não tenho aqui nada em especial que gostasse que as pessoas dissessem de mim. Obviamente gostaria que não tivessem tido experiências negativas, gostaria que dissessem que não as magoei, porque muitas vezes não magoar uma pessoa não quer dizer que seja um ato voluntário. Às vezes Claro. atitudes que para nós são absolutamente banais, magoar alguém. E acho que não nos pode dizer que nunca o fez. Mas eu, desde que as pessoas possam fazer uma avaliação positiva da interação que tiveram comigo, eu fico satisfeito. Pode ser, naturalmente, uma avaliação baseada em mais ou menos factos, mas desde que seja positiva para mim. Isso era muita coisa para pôr na lápide. Sim. Era uma pessoa. Uma característica tua que era aquela que tu querias que ficasse. Vá, para o que já tivemos aqui. Uma característica minha que Sim. ficasse Sim. Ele era isto. um comunicador. Não. Bom amigo? Também. Não? Acho que comentaste. Para mim, bom amigo, eu tirava o bom, porque um amigo é um amigo. bom. Um amigo. Um amigo. Ana. Letra meio. Olha, eu começo por ter logo dificuldade nos 200 anos, porque eu tenho muita noção de... Não sei porquê. Não, eu tenho muita noção de finitude. Mas há tanta coisa para Mas eu viver. vou explicar. 200 anos. O meu marido acha que tem tempo para tudo, não é? E, portanto, eu peço-lhe qualquer coisa e ele demorar 5 anos é uma característica dele, não tem problema nenhum, pronto. Eu não, eu tenho a noção de finitude e tenho a noção de que a nossa energia vai reduzindo à medida que os anos passam, não é? E, portanto, começo logo, não é que eu não quero viver até aos 200 anos, claro que quero, mas tenho muita essa noção. Depois, eu acima de tudo, quando penso nisso, penso nos meus filhos, não é? E penso o que é que eu transmiti aos meus filhos, que valores é que eu transmiti aos meus filhos, e isso sim é uma coisa que marca. E depois, eu acho que sou muito cuidadora e dinamizadora, não é? Pronto, sou muito cuidadora, porque tive sempre este lado muito associado a mim, e portanto, cuido de tudo, resolvo tudo para toda a gente, e portanto é uma coisa que eu quer não, está associada a mim, não é? E depois a questão de dinamizadora no sentido de fazer as coisas acontecerem e movimentarem-se, pronto. Mas claro que para mim o importante é os meus filhos, é aquilo que eles nos deixam em termos de personalidade e em termos de valores. E o que é que eles diriam? O adjetivo. Diziam que a mãe é forte, muito forte. Pronto, é sempre o que eles dizem, que a mãe não chora. Meus filhos têm muito esta questão de nunca me viram chorar, ou quase nunca me viram chorar. E há tempos aconteceu um episódio engraçado que foi, já sei, eu senti-me mal à meio quando ia dormir. Estava com alguma ansiedade e pronto, ia sentir mal. E o meu marido não estava em casa e o meu filho mais novo estava a dormir e a minha filha estava fora. Eu disse, Maria, anda a dormir com a mãe, porque eu não estou a sentir bem e acho que é importante estar aqui ao pé de mim. Ele estava a dormir ferrado, tem 17 anos, claro que não ouviu, não quis saber. E entretanto, disse ao meu marido, quando chegares, pronto, eu não estou a sentir bem. E disse à minha filha, que estava fora. A minha filha agarrou no telefone e diz-me, mãe, passa ao João Maria. E eu disse, não, João, o teu irmão está a dormir, não vou chatear o teu irmão de maneira nenhuma. Mãe, passa-me, por favor, o telefone ao João Maria. E pronto, e tanto insistiu, que eu acabei por levar, e ela diz, João Maria, levantas-te imediatamente, e ele respeita,
levantas-te imediatamente, vais para o pé da mãe, porque a mãe nunca está doente, a mãe nunca se sente mal. E, portanto, se a mãe está a dizer que está doente e que está a sentir mal, tu vais para o pé dela já. E, portanto, é um bocadinho esta questão de... Sou um bocadinho a fortaleza, não é? Eu acho que isso é o traço mais marcante nos meus filhos também. Bonito. Deu para visualizar, não é? Bumba. Exato. Posso contar uma nota minha, em base ao que comentou. Eu, há um tempo, outra vida, né? Tinha 2 filhos, uma família, né? Tenho 2 filhos, agora têm 23 e 18. Sim? E lembro, isto aconteceu mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos. Numa viagem, custa um pouco, numa viagem juntos de férias, fui abaixo e chorei frente a eles. E etapa tóxica da minha vida, a nível profissional, e lembro-me da situação com muito orgulho. O sea, e sim, o pai, não é? E o pai sempre sorri, o pai sempre está forte, mas penso que, não, eu lembro-me pessoalmente como penso também em ensinar, sabes? Que existem fragilidades, não é? E que puedes ir abaixo. Para mí o máis importante non é tanto ir abaixo, sino mostrar aos fillos como as para cima seguir. E non, todo isto. Quería... Acho que non é mau chorar, ou mostrar fragilidades. E eu não choro não é por nada. Eu chorei em momentos muito fases muito críticas da minha vida, mas eu acho que aí chorei por toda a vida, não é? Pois. É a noção que eu tenho. Chorei quando meu pai morreu, chorei em determinados momentos difíceis da minha vida, então aí chorei, mas acho que esgotei depois a minha capacidade de chorar. E não significa que não sinta, não é? Pronto, significa que eles têm poucos momentos em que me veem frágil. Pronto. E eu não tenho nenhum problema em ser frágil. Não é? E eu sinto muitas vezes frágil. Não sei se exponho essa fragilidade aos outros, que é diferente, não é? Pronto, eu faço uma digestão das coisas normalmente e, portanto, não tenho aqueles escapes que tu estavas a dizer há bocadinho, que quando te sentes mais frágil, faz isto ou faz aquilo. Eu não, eu sofro. Pronto, eu sofro. Eu passo pelo momento, sofro, mas depois faço ali uma digestão e no dia seguinte está tudo bem. Pronto. Não é suposto a fortaleza chorar, não é? Mesmo tenho a necessidade. Nesse dia que tu estás a dizer que chorei tudo, era aquilo que eu estava a dizer, tu limpaste um conjunto de gavetas que tiveste Limpar. Mas eu resolvo bem as coisas, normalmente, não é? Eu tento resolver. Se eu olhar para o passado, tenho poucas mágoas, tenho poucas memórias negativas e aquilo que é negativo eu não lembro, não é? É uma característica também minha. Normalmente não tenho, apago aquela parte negativa e vou em frente. Tenho lá um divã. Eu tenho lá um divã em casa. E está a Andréa a pensar assim: tu não limpas bem as gavetas, tu fechas é melhor, não é? Fechas melhor, não é? Sim. E tu, Andréa? Uma história muito engraçada, só contar isto, que eu quando os meus filhos eram pequeninos, eu dizia que de vez em quando eles tinham que chorar, porque eles não podiam deixar a emoção dentro do corpo, porque a emoção negativa dentro do corpo adoece-nos. E eu dizia, pronto, se mesmo que queiras no quarto ou assim, deita cá para fora, ou chora, ou... Eu lembro de uma vez o mais velho estar numa birra qualquer, sem sentido nenhum, e eu disse, mas para quê? Porque estás nisso? Ele, estou a deitar a emoção cá para cá. Portanto, quer dizer, os miúdos têm, não é? Ou, por exemplo, no outro dia uma situação com a minha filha mais nova, que ela está e disse, Francisca, mais leve, tudo bem, não sei o quê, e ela... Deixa a psicologia agora, deixa-me só ir acabar de depois já me vens com as tuas psicologias. E é giro o que tu estás a dizer, é que os nossos filhos também têm que ter essa capacidade de ver os pais em situações. Eu sempre fui muito workaholic e fiz questão de levar os miúdos para o meu trabalho, para que pudesse fazer algum sentido para eles aquele espaço que levava a que a mãe não tivesse tanto em casa como conseguiste. E consegui, sim, consegui. Tenho uma memória brutal a fase do Covid foi muito dura e portanto eu fazia reuniões com a equipa e eles debaixo da mesa do escritório e eles fizeram um desenho, portanto eles ouviam as conversas todas, infelizmente, não é? Mas fizeram um desenho para a minha equipa a dizer assim:
querida equipa de People and Culture, obrigado por fazerem a minha mãe feliz. Uau. Isso é fantástico. Mas sabe, Adivinharam a mãe com a empresa, com a equipa. E Mas era só pernas, estava debaixo da secretária. não, eles Era só eles conheciam-nos a todos. Portanto, Pois eles é. conheciam o nome da equipa toda. Eu já saí há um ano e no outro dia o meu filho diz: não me lembro bem das pessoas, mas lembro-me perfeitamente a cara do teu chefe. Portanto, eles tinham esta coisa que eu trazia, mas eu acho que isso é eventualmente para importante. compensar, era um efeito compensatório. Não estava em Eu casa. também tenho muito esse lado e sou muito feliz no trabalho, que é uma coisa que às vezes, quando digo assim, numa mesa redonda com amigos, e disse-o recentemente, as pessoas perguntam-me, mas és mesmo feliz no trabalho? Sou mesmo feliz no trabalho e, portanto, há uma dimensão de mim, para mim o trabalho tem uma dimensão muito importante, não é? E os meus filhos às vezes também se queixam, ainda ontem dizia, a minha filha eram 10 da noite, eu estava com o computador porque estava a fazer coisas que eu achava que precisava de fazer. Mas também não achas que já chega? Porque não entendem exatamente esta parte da felicidade no trabalho. Agora que ela também já começou a trabalhar, acho que já começa a entender um bocadinho melhor, não é? E acho que vai acabar por entender. Mas pronto, mas é importante quando é uma realização pessoal tua, não é? E que eles percebam o valor que isso tem para ela. A mais sim, nova para tem 10 equilibrar a anos. nossa No outro vida. dia eu cheguei a casa, vinha e tudo, e ela, e então ele adjudicou. Ele adjudicou, meio. Que bom. Giro, não é? Então ele adjudicou. Portanto, e é engraçado que eles também vivam este valor que o trabalho tem para nós. Ainda que os valores deles já não Sim. sejam exatamente estes. Mas Mas aqui, pronto, e aqui a mas- parte da realização profissional é algo que deveria ser obrigatória, porque isso é bom da verdade. Eu já não vou para os 200 anos aqui do Tiago, mas se nós pensarmos que vivemos 80, 90 anos, 100, se tivermos sorte, nós temos que pensar que a nossa carreira em termos profissionais é uma carreira que vai durar 40 anos. Perder 5, 6 anos da nossa vida a fazer uma coisa que não nos satisfaz, Claro. ou perder 5 ou 6 anos da vida com um chefe tóxico, ou perder 5 ou 6 anos da vida numa empresa com a qual não nos identificamos muito. minimamente, é muito. É muito. Claro. E isto aprendi num orador do HR After Work, aqui há uns anos atrás. Estás a ver? E foi uma frase que me ficou na memória e tem sido um ensinamento ao longo destes anos. Faço. Não percam tempo onde não são felizes. A frase também não é minha, mas não deixa de ser uma frase cheia de razão. Nós temos que trabalhar. Faz todo sentido. Nem com Façamos quem alguma não coisa vos que nos faz fez. feliz, não é? É por energia onde ela faz falta. Claro. Até porque, obviamente, estamos a falar, sobretudo, e sabemos muito bem que com as responsabilidades, obviamente, vem a pressão e só estamos preparados para enfrentar essas mesmas responsabilidades se tivermos Equilibrados. gosto, como dizem os nossos amigos espanhóis. Não é? Andreia, para fechar o teu sonho. Não é a lápida, a tua lápida já sei que vai ser, ele adjudicou. Não é? Isso é bom. Ganhei aqui um conjunto de tempo até chegar, mas eu gostaria de ser relembrada, quer pelos meus filhos, como que se recordem de mim, qualquer pessoa, como uma boa parceira de vida. Que eu tenha tido a capacidade com as pessoas com quem contactei e com as que privei, que digam, pá, foi uma boa parceira de conversas, de mesa, de dias bons, de dias menos bons. Hoje foste. Foi, obrigada. Eu fico muito, muito, muito feliz nos dias em que eu fecho a porta do quarto deles e ouço: és a melhor mãe do mundo. Nunca tive profissionalmente nada que me desse tanto amor como esta frase que eles me dizem. Como é que vocês são pequeninos, o nosso mundo, mas... E fico verdadeiramente feliz quando alguém me diz: foste uma excelente amiga hoje, ou foste uma excelente colega hoje, ou foste uma excelente líder hoje. Para mim as equipas são muito importantes e isto é uma equipa que está aqui, não é? E em casa somos uma equipa e no trabalho somos equipa. Portanto, eu gostaria de ser lembrada como uma boa parceira de vida, de trabalho, de casa. Muito bem. Quando? Daqui a 200 anos. Eu tenho uma grande esperança na ciência e na longevidade. Eu tenho mesmo uma confiança grande, portanto, não sei se serão 200, mas gostava de 100, 150. Isto negocia-se, não é? Isto negocia-se. Meus caros, longe de mim querer interferir aqui no modelo, mas eu acho que há aqui espaço para uma edição, para um episódio 2, digamos. Sim, acho que sim. Acho que sim. Gosto do desafio. Mas soube a pouco, não é? Gosto do Acho que desafio. Fica aqui o desafio. Ficávamos, não é? Muito bom. Ficávamos, sim. Vamos. Primeiro aceitamos o desafio. Ok? Muito bom. E portanto agora vamos agradecer por terem vindo e partilhado
Foi muito especial para nós. Muito Obrigado, nós. obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Brinde. Olha, E um brinde. Pode ser com água, com chá. Chá. vai ser a chave. É um brinde mais saudável.